Tá bom? Olá, boa tarde ou quase boa noite. Ah, o Frederico pergunta se por acaso foram ao workshop os presentes. Quem foi ao workshop? Ali o Sr. Bruno foi? Não. Tudo bem. A língua gestual não acabou, ela existe e haverá sempre oportunidades. Eu queria falar um pouco da minha experiência de um surdo na universidade. Eu entrei aqui e é importante a presença dos surdos, como deficiente também, mas não é uma coisa visível, eu simplesmente não ouço, mas é considerado também como uma deficiência. Muitas pessoas olham para mim e às vezes enganam-se a meu respeito, porque eu não, a minha deficiência não é visível. E eu convivo naturalmente e às vezes quando há uma abordagem quando falo e só mais tarde é que percebem porque não, é um pormenor que não tinham percebido antes. E de maneira geral isto é o que acontece. Eu quando entrei para a universidade, eu enquanto surdo, mas antes é importante perceber desde pequeninos, desde o início, desde os primeiros anos, quando após o nascimento há a surpresa para os pais da questão de ser surdo e depois já sempre a preocupação de lutar pelo futuro da criança. E o meu exemplo, os meus pais, foi para eles uma surpresa, nunca tinham tido contato com a língua gestual, nem com a questão da surdez e ficaram muito preocupados e depois julgavam ser impossível comunicarem comigo, não conseguirem falar comigo e houve muito essa preocupação e como é que era a questão da surdez e procuraram saber e não sabiam que existia uma língua gestual, interessaram-se muito, quiseram aprender, porque queriam falar comigo e então não queriam ficar sem conseguir falar comigo por ser surdo, não sabe nada, não contacto com ele, não, quiseram arranjar uma forma de contactar comigo e estarem em igualdade de circunstâncias comigo e fizeram um grande esforço, aprenderam língua gestual e para que conseguissem falar comigo, ensinar-me, transmitir-me os valores da cultura, das coisas em geral, que é normal transmitir, mas a mim enquanto surdo também. E eu fui adquirindo esses conhecimentos, fui me interessando e fui evoluindo. E felizmente, graças aos meus pais e àqueles que eles preocuparam em me incutir, em ensinar para um futuro melhor. Há muitos surdos e eu conheço alguns surdos que não conseguem desenvolver tanto porque infelizmente há pais que desvalorizam a questão da surdez e veem na criança surda que coitadinhos, não ouve, não fala, mas isso é um grande erro. Eu já tive contato com alguns surdos e noto isso, que há surdos que não são tão desenvolvidos. Eu, pelo contrário, eu, os meus pais transmitiram valores e tentaram me ensinar desde cedo. Eu entrei para a escola, no Algarve, porque eu sou de Faro. Havia poucos surdos, pouco contacto com surdos, das mesmas idades. Depois, desde o primeiro ano, havia língua gestual, mas era uma língua provisória, porque criou-se um gestuário que foi criado pelo professor Betancourt e foi-se desenvolvendo a língua gestual também como base nesse gestuário. Os professores eram ouvintes, havia 2 ou 3 ou 4 surdos e este grupo foi avançando até ao quarto ano, sempre com colegas surdos, não havia intérprete, era uma língua gestual nas atividades, havia alguns gestos, alguns cão, bola, alguns gestos básicos e depois quando passei para o quinto ano é que passámos em conjunto, 3 dos colegas que vinham de outra escola e foi pela primeira vez que apareceu um intérprete, nunca tinha tido um intérprete. Nos anos 90, 1999, mais ou menos entrei para o quinto ano e tive acesso ao intérprete, foi muito interessante. Conseguimos aprofundar mais as questões de antes. Sem o intérprete era mais superficial e depois com o intérprete era mais. Conseguimos aprofundar as coisas com língua gestual portuguesa. Era pela primeira vez que eu estava em contato com a língua gestual portuguesa a sério e fomos evoluindo. Depois passei até o nono ano, consegui adquirir tudo com mais facilidade, e depois não tive integrado com ouvintes em turmas integradas,
tínhamos aulas à parte, com o programa curricular do ensino especial, e foi bom, só que em algumas cadeiras estávamos integrados com ouvintes, sim, nas cadeiras como desenho, que é uma cadeira mais visual, em que nós, ou trabalhos manuais ou educação física, era integrado com ouvintes, mas as outras cadeiras mais teóricas era à parte. Depois passei para o secundário e não pensava ainda muito no futuro. Mas na prática depois comecei a perceber e comecei a pensar e como é que vai ser o meu futuro. Não tinha pensado ainda muito bem nesta questão de ir para a faculdade. Falei com os meus pais incentivaram-me a ir, porque tu tens capacidades, diziam-me os meus pais, tu tens capacidades, tu tens que ir à luta. Mas eu depois dizia, mas há outros surdos que não... mas tu tens capacidade, há outros exemplos que conseguem, tu vais conseguir. E eu não esperava, não estava bem à espera disto. A minha área que eu tinha de preferência era a questão da arquitetura, mas depois estava preocupado, muito preocupado. Porquê? Porque ao longo deste percurso todo eu sempre tive acompanhamento, nomeadamente com o intérprete, e a comunicação era mais fácil, e foi durante muitos anos assim. Depois, quando a questão de entrar para a faculdade, eu sabia que não estava contemplado, que não fazia parte do sistema haver intérprete, porque não, e eu estava preocupado com isso, mas quis na mesma tentar uma oportunidade, queria experimentar, e eu achei que sim, e tentei, e vim aqui para o Esqueté. Não conhecia o Esqueté, nunca tinha cá estado. Eu até estava a pensar em ir para a Ajuda, ou para o Porto, ou para Évora, que é uma zona que eu conheço mais ou menos, mas agora nem sequer sabia que no isto havia arquitetura. Mas alguns aconselharam-me a vir para cá porque valia a pena. Eu tinha testemunhos de pessoas que diziam que aqui era uma boa faculdade, que davam apoio a alguns alunos com deficiência e que preocupavam-se com essa questão e davam esse apoio. E eu, sim senhora, optei como primeira opção vir aqui para o Esqueté e consegui e fiquei contente. Depois cá no Esqueté, claro, eu era o único surdo que se tinha candidatado, estava habituado a estar sempre com colegas surdos e pela primeira vez estive afastado de colegas surdos e afastado da família por ser do Algarve. Bem, tinha que ter autonomia, tinha que lutar por isso, e então eu vim e consegui entrar, mas depois comecei a perguntar e a tentar saber, acompanhar os meus pais, claro, a tentar saber como é que era, contactar com a presidente do Conselho Pedagógico na altura e saber e dizer, pronto, apresentar-me enquanto surdo e contar, dar o meu testemunho, como é que tinha sido o meu percurso, tinha tido sempre acesso a intérprete de língua gestual, e agora aqui como é que iria ser, na prática a comunicação, turmas de ouvintes, eu sozinho, enquanto que antes estávamos com turmas de surdos ou com intérprete, com turmas mais pequenas, e a Presidente do Conselho Pedagógico disse, sim, compreendo a situação, tu já tens a experiência das condições, que a escola era uma escola que já tinha tido experiência com outros casos de outras deficiências e pela primeira vez é que estava a receber um aluno surdo e queria perceber como é que havia de ser, queria se esclarecer, queria saber. É claro que não era uma situação que não era fácil, e então contactou-se com várias entidades, mas ninguém esclarecia em concreto, e então percebia que até ao secundário sempre havia algum apoio, mas depois para o ensino superior era mais complicado. Depois falei com o diretor de curso, o coordenador de curso, o professor Vasco Rato, também conversámos com ele e tentámos perceber, contactámos a Federação Portuguesa de Surdos também, para tentar saber se havia alguma forma de resolver este caso. A Federação disse, é normal, há muitos surdos que terminam a escola até o 12º ano e depois querem ir para a faculdade, vai um para aqui, vai outro para ali, vai outro para lá, para as diferentes escolas. Eu fui para a arquitetura, outro quer ir para a medicina, outro quer ir para outras áreas e o Ministério da Educação não tem capacidade de suportar o encargo de ter um intérprete em todas as escolas, para onde os alunos vão. Se a arquitetura houvesse, por exemplo, 3 ou 4 alunos surdos, talvez fosse mais fácil arranjar um intérprete, mas por um caso isolado era mais complicado. E por causa disso também, mas queríamos tentar encontrar uma resposta e lutar por isso. E finalmente surge um intérprete, neste caso é o Luís Ariola, que está aqui ao meu lado. E eu agradeço imenso, fiquei muito contente. Foi rápido conseguir
enquadrar-me nas aulas e aceder à informação. É verdade que o intérprete chegou um bocadinho mais tarde, só em novembro, as aulas começaram em setembro, depois outubro, e depois lá em novembro, a meio de novembro, lá surgiu o intérprete, e a partir daí foi sempre a evoluir. Apesar de ter chegado um pouco mais tarde, como é que foram os primeiros meses? Ao início, os meus pais vieram e acompanharam, e depois eu comecei aqui em contacto com os colegas, nas aulas, e depois na altura das praxes, depois fui contactando com alguns colegas, alguns foram conhecendo e percebendo que eu era surdo, a maioria compreendia a situação e tentavam-me ajudar e colaborar, e foi positivo para mim essa fase das praxes. Às vezes as praxes, há a ideia de que, pronto, de haver as coisas negativas, mas para mim foi positiva a interação com os colegas. Depois nas aulas, no contexto das aulas, foi mais difícil, porque os professores, mesmo percebendo que eu era surdo, diziam-me, pronto, no fim depois eu falo contigo. Mas no fim quando? No fim é que vinham falar comigo, quer dizer, os professores davam as aulas, alguns colegas meus tentavam-me ajudar, passavam apontamentos e diziam, olha, o professor está a dizer isto, está a dizer aquilo, e isso interessou-me bastante. Claro, só que regra geral, o que me transmitiam eram resumos daquilo que estava a passar em aula, mas eu quero saber aquilo que se estava a desenvolver e não os resumos, porque eu queria saber tudo, mas tudo bem, os resumos eram muito bons, mas pronto. Depois, quando surge o intérprete, eu próprio fiz questão de apresentar o intérprete e foi muito bom, todos ficaram contentes, ficámos os colegas e os professores, ficámos todos contentes com o intérprete. Eu passei no desenrolar das aulas, eu passei a participar nas aulas. Eu reparei que houve a surpresa de eu levantar o braço e querer participar nas aulas, mas porque não? Se tenho um intérprete, porque não participar nas aulas? E tem sido assim, e já terminei a licenciatura, estou agora na fase de mestrado, e tem sido bom. Tem sido um esforço, mas o que eu acho é que há poucos surdos a entrar na faculdade como eu. Alguns vão para outras áreas, como a língua gestual portuguesa, por ser mais fácil, mas áreas fora da língua gestual portuguesa não há muitos. Cada vez há mais, é verdade, mas os poucos que há é ou por esforço próprio, por não terem acesso a intérprete. Mas eu quero aqui dizer que é importante, porque as áreas teóricas, se não havendo o intérprete, é difícil aceder à informação. Eu podia não ter o intérprete e podia estar a fazer o curso na mesma, mas seria muito mais complicado, um esforço muito maior, seria muito mais difícil, e com o intérprete é bem mais fácil. Há na mesma um pequeno problema, porque eu gosto da presença do intérprete e ter acesso à informação por via do intérprete, só que depois há a questão dos encargos, ter que suportar a despesa do intérprete, e isso porque até o 12º ano isso era garantido pelo sistema, e a partir do ensino superior já não. É claro que a faculdade tenta apoiar naquilo que pode, aqui o ISCTE, mas é sempre um encargo. Eu espero que haja alterações à legislação e que passem a apoiar não só os surdos, mas também as outras áreas da deficiência, que seja o Estado a apoiar isso. E é isso que eu queria transmitir. É isso. É uma grande mudança, é um grande esforço, mas é isso. E agora o intérprete, né? O intérprete. O intérprete, é verdade. A parte da história já foi contada pelo Frederico. Eu vou falar um bocadinho mais de mim enquanto pessoa e também do pouco trabalho que eu faço nesta área. Para quem não me conhece, eu sou o Luís Oriola, este é o meu nome gestual, Luís, esqueceste do teu nome, o Frederico, é o nome gestual dele, e eu sou ouvinte, mas tenho um historial de contacto com surdos e contacto com língua gestual, porque eu faço parte de uma família que tem pessoas surdas, mãe, pai, tio, avô, avó, irmão, por aí fora, pronto. E por causa disso eu estou envolvido, está aqui a Sofia a dizer também, e com razão, mulher também, e um filho que vem a caminho, que
poderá também ser surdo ou não se sabe. Portanto, pela minha via da minha família ou por via da Joana, há a probabilidade de dar também a questão da surdez ao filho. Mas já agora, e pela interrupção aqui da Sofia, queria aproveitar para agradecer a disponibilidade da Sofia vir aqui colaborar comigo, aliás, connosco, porque pronto, neste caso não é uma sessão muito grande, mas as sessões de conferências ou debates, quando são muito extensas, o trabalho sozinho é um trabalho difícil e infelizmente há vários exemplos de trabalho de intérpretes que são trabalhos isolados, que trabalham sozinhos em alguns locais, mas é importante esta colaboração com colegas da mesma área. Obrigado, Sofia, mais uma vez. Voltando a mim, à questão da família, e por causa desta questão da família, há este contacto próximo com a língua gestual, e daí esta facilidade de comunicar com a língua gestual. A questão do trabalho profissional nesta área surge mais tarde, embora nós desde sempre comunicamos em língua gestual e acabamos por fazer este trabalho de tradução no contexto familiar ou situações pontuais com outras pessoas, mas profissionalmente só há cerca de 5, 6 anos é que formalizei, fui tirar a licenciatura e passei a trabalhar profissionalmente nesta área. O caso do Frederico, da minha opinião, e não é por estar aqui a falar na presença dele, mas é um caso bastante interessante de uma pessoa que sai do contexto familiar, vai para longe, vai à luta dos sonhos dele e consegue aqui uma colocação numa faculdade como Isqueté e felizmente vai conseguindo passar todos os anos por mérito próprio, o esforço e o trabalho todo é dele. E é um bom exemplo, é um bom incentivo. Muitos surdos, é verdade, como o Frederico diz, há muitos surdos que conseguem até entrar na faculdade, alguns surdos que têm o sonho de entrar na faculdade e que se esforçam e lutam e até conseguem entrar na faculdade, mas a verdade é que quando a faculdade não lhes dá as condições necessárias para eles terem o apoio na escola, a maioria, infelizmente, acaba por desistir. Pronto, e esse é um problema não só dos surdos, provavelmente de outras áreas de deficiência também, é um grande problema que o Estado não conseguiu resolver e que eu reparo de alguns exemplos é que mais ou menos, melhor ou pior, as escolas com algumas dificuldades é que tentam criar condições mínimas necessárias para que os alunos com deficiência consigam estar no ensino superior, mas a verdade é que não é suficiente porque é um exemplo aqui, outro exemplo ali, o Isqueté felizmente tem conseguido dar esse apoio, mas se amanhã vierem mais 2 ou 3 alunos surdos para cursos diferentes, de áreas diferentes, eu ainda estou cá para dar o apoio ao Frederico, mas os outros alunos surdos vão querer também o intérprete e noutras áreas de formação e se calhar dificilmente o Isqueté consegue dar essa resposta a todos os surdos, que é 3, 4, 5, 6 surdos de áreas diferentes, gestão, economia, informática, sei lá. Não tenho esta ideia, esta iniciativa desta semana é uma iniciativa fantástica. Queria agradecer e dar os parabéns pela iniciativa, porque poucas são as escolas que dão especial atenção à questão das deficiências e também desejar que o trabalho que se está a fazer e o trabalho que se quer fazer sobre o que já falámos, o Bruno, de criar o curso livre de língua gestual, neste caso relacionado com a surdez, acho que é uma coisa muito positiva e que acredito que, pelo que me contaram do workshop que aconteceu na terça-feira, que ficou esgotado, acho que valia a pena se calhar apostar nisso e avançar com a ideia do curso e provavelmente vão ter muita adesão.
enquanto eu cá estiver, continuo disponível para colaborar no que for necessário e votos que corra tudo bem daqui em diante. O Frederico está aqui a perguntar, está a pôr à vossa consideração a possibilidade de colocar alguma questão, de levantar alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade sobre a área do Frederico? Ou... Está ligado. Eu gostava primeiro de saber se o Frederico se vê a si próprio como um exemplo e se eventualmente já foi contactado ou sabe que outras pessoas veem nele um caminho a seguir, nomeadamente noutras instituições e outras pessoas que o Frederico possa conhecer e que pretendam frequentar o ensino superior. Alguns casos, muitos não, poucos, porque eu conheço um exemplo, por exemplo, de uma pessoa surda que não é surda profunda, é parcial, que tem acesso a ouvir alguma coisa e que ajuda bastante. Eu não, eu sou mesmo surdo profundo, é diferente. Conheço esse exemplo. Há outro exemplo de um surdo muito inteligente que entrou na faculdade, ela precisa de intérprete, mas às vezes ter intérpretes que estejam bem adaptados ou enquadrados na área de formação, que é a área da medicina neste caso, é difícil porque a área é muito complexa e nem sempre é fácil acompanhar e acaba por optar por não querer a interpretação e daí fazer um esforço maior e recorrer à escrita. Eu por acaso sinto que tive sorte porque este intérprete tem formação ligada à área das artes, já tinha tido formação na área das artes e foi fácil esta ligação. Isto depois tem que ser avaliado caso a caso. Alguns surdos conseguiram infelizmente entrar na faculdade, na área das artes até, mas às vezes não conseguem aceder ao intérprete, nem a faculdade consegue lhes proporcionar isso e acaba por ser difícil e acabam por desistir. Tem havido várias desistências, eu já tenho dado conta disso. E é pena, é triste porque as pessoas sonham tirar determinadas formações e depois não conseguem pelas dificuldades. Okay, não sei se mais alguém tem alguma questão, senão deixava só uma última questão para o Frederico também. Aqui o curso de MISCTE daqui a nada está concluído, como é que ele se vê no futuro? Qual é que será o próximo grande objetivo? O meu sonho é formar-me arquiteto e trabalhar como arquiteto, construir, fazer o trabalho de arquitetura. Não querer ser um arquiteto famoso e querer fazer grandes projetos, mas sim trabalhar também na área da reabilitação, que é uma área que me interessa. E isto é um sonho já que eu tenho desde pequenino. Eu sempre sonhei em trabalhar, ser arquiteto e trabalhar nesta área e é esse o meu objetivo. Obrigado. Há alguma questão? Então, se mais ninguém tem questões, então dávamos por concluído então, o evento. Obrigado. Obrigado, nós também.